O pesquisador Leonardo Fernandes Fraceto, da Unesp de Sorocaba, fala sobre tecnologias ambientais e agrícolas. Ele e sua equipe realizam estudos com nanopartículas para aplicação na agricultura, visando maior sustentabilidade, podendo diminuir os danos ambientais causados pelos praguicidas em até 90% sem perder a eficácia. Além disso, Fraceto desenvolve um repelente contra o mosquito Aedes aegypti que utiliza nanopartículas. O Ciência Sem Limites começa agora. O Ciência Sem Limites está no ar. Bem-vindas e bem-vindos. Como vocês puderam ver, na abertura do programa desta semana, nós vamos falar sobre nanotecnologias na agricultura, no ambiente, e sobre esse assunto, ao nosso lado, está o professor e pesquisador Leonardo Fernandes Fraceto, do campus de Sorocaba da Unesp. Prazer em tê-lo no Ciência Sem Limites, professor. Prazer meu, agradeço a oportunidade. Perfeito. Antes da gente entrar nesse tema que parece ser tão complexo e de extrema utilidade para a sociedade, conta pra gente a sua trajetória acadêmica. Bom, eu sou bacharel e licenciado em Química pela Unicamp. Fiz mestrado e doutorado em Biologia Funcional e Molecular também pela Unicamp. E após o término do mestrado e doutorado, atuei como professor em uma universidade comunitária aqui de Sorocaba, Universidade de Sorocaba, e na sequência estou há 12 anos aqui no campus da Unesp de Sorocaba. Perfeito. E também está inserido na pós-graduação aqui? Sim, atualmente eu estou credenciado no programa de pós em Ciências Ambientais e no programa de pós em Ciência e Tecnologia dos Materiais. Perfeito. Falando especificamente desse tema, né? Nanotecnologias ambientais e agrícolas. O que significa isso, professor? Quando a gente está falando de nanotecnologia, é uma ciência que, por mais que a gente acredite que seja nova, né, de verdade ela já tem exemplos na natureza de plantas que têm superfícies, que têm estruturas baseadas ou fenômenos baseados em nanotecnologia. E o que o homem quis fazer foi tentar reproduzir isso para tentar gerar aplicações que possam beneficiar a sociedade. Então, no nosso caso, a gente trabalha com estruturas que são da ordem nanométrica, então a gente está falando de uma escala que é extremamente pequena, nós não temos capacidade de visualizar. É só através de microscópio? Só através de microscópio ou de técnicas de microscopia para que a gente possa entender como esses materiais, essas substâncias, essas estruturas podem alterar as propriedades de interesse, né? Então, no caso do grupo, a gente tem trabalhado com nanopartículas, então a gente trabalha com nanopartículas sintetizadas ou preparadas a partir de materiais poliméricos ou lipídicos, que são materiais biodegradáveis, e a gente associa isso com compostos que são utilizados como agentes de controle na agricultura. Quer dizer, controles de pragas, de pragas em agricultura. Então, a gente tem trabalhado no grupo com compostos que são, a gente diz agrotóxicos ou pesticidas sintéticos. Então, a gente tem trabalhado com herbicidas, fungicidas. Quer dizer, quando se fala em sintético, é produzido em escala comercial? Quando se fala em sintético, significa que foi uma molécula que foi sintetizada... Foi modificada. Foi sintetizada ou modificada a partir de estruturas que são naturais. Mas também a gente trabalha com compostos de origem natural. Então, como a gente tem, é muito comum hoje em dia, óleo de citronela, no óleo de citronela tem citronelal, tem geraniol, tem compostos que têm funções que podem ser úteis para o controle de praga. Para quem está nos assistindo, pode estar até perguntando, os sintéticos e os naturais, ambos têm a mesma eficácia? Isso é uma coisa que é importante destacar. Não quer dizer que porque é natural não é menos eficiente ou é menos tóxico também, entendeu? Então, se você tem um pesticida, o que você espera é que ele mate uma peste ou uma praga. E o que a gente espera, na verdade, é que esse sistema ele possa ser o mais eficaz possível para a praga que você quer matar ou para o alvo e produza menos impacto ambiental ou à saúde humana, por exemplo. Então, essa é a ideia. Quando a gente está trabalhando com nanotecnologia para encapsulação de agentes de controle de praga,
É isso que a gente está buscando, uma forma de aumentar a eficácia dessas substâncias, que a gente possa diminuir a concentração, diminuir a dose, para ter o mesmo controle das pragas. Mas vocês têm aqui no grupo várias formulações nesse aspecto, inclusive Sim. Você tem orientado sobre nessa área. A gente tem trabalhado já há alguns anos com esses sistemas, né? E então no grupo a gente tem diferentes frentes de trabalho. Uma delas é com compostos de origem sintética, ou compostos que são já produtos comerciais no mercado, então como pesticidas ou herbicidas, ou mesmo agentes de crescimento de plantas, como hormônios que são usados na agricultura para a promoção de crescimento de plantas. Perfeito. Nessa primeira parte, do modo geral, nesse sistema, você tem, parece que, 2 orientados que trabalham em termos desses compostos. Eu tenho dois pós-doutorandos que têm atuado bastante ativamente. Quem são? O Dr. Jones Luiz de Oliveira e o Dr. Anderson do Espírito Santo Pereira. Vamos ver o que eles têm a dizer? Vamos Roda lá. pra gente. Bom, eu trabalho com sistemas com polímeros biodegradáveis, né, para a encapsulação de hormônios de crescimento vegetal, né. No caso do meu trabalho, eu trabalhei com 2 polímeros biodegradáveis, alginato e quitosana, e o legal dessas formulações é que elas não vão nenhum solvente químico, né, praticamente somente água, e a gente conseguiu bons resultados, né, encapsulando o ácido gibberellico. É um hormônio envolvido no crescimento, no desenvolvimento, na diferenciação celular das plantas, né. E em ensaios biológicos a gente percebeu, né, que ele consegue aumentar a germinação das plantas, aumentar o desenvolvimento, né. Então a gente está visando que ela tem uma grande aplicação agrícola. Existem alguns produtos comerciais, né, já usados em campo, porém não existe ainda nenhum sistema comercial de nanopartículas, né, para reguladores de crescimento vegetal. A gente fez alguns estudos em sementes de feijão e de tomate, e a gente percebeu que eles aceleram a germinação, né, a velocidade de germinação, o vigor da planta, e também ele acaba aumentando a parte do metabolismo do vegetal. Muito bem, tenho realizado algumas pesquisas aqui com o professor Leonardo, desde o mestrado e também no doutorado, relacionado à encapsulação de compostos para aplicações agrícolas, em especial sintéticos, como herbicidas e também fungicidas. Pudemos observar que quando encapsulados em diferentes sistemas, principalmente o herbicida, exemplo da atrazina, que é um composto amplamente utilizado em culturas do milho, por exemplo, nós conseguimos reduzir a dose em 90%, mantendo o efeito herbicida dessa formulação. Então nós conseguimos reduzir a quantidade de compostos ativos, mantendo a efetividade do herbicida. Como exemplo, o produto comercial hoje é aplicado 2,5 kg por hectare. Com a nossa formulação, nós reduzimos para 250 gramas por hectare, diminuindo a toxicidade para o ambiente e também para a saúde humana. Parabéns pelos depoimentos, hein, professor? São pessoas empenhadas com a pesquisa, né? Com certeza, são profissionais que realmente têm desenvolvido excelentes trabalhos de pesquisa e principalmente nos dias atuais, a gente precisa de pessoas motivadas. Parabéns. Para você contactar o pesquisador, o e-mail dele está aparecendo aí na sua tela. É leonardo.franceto@unesp.br. Para você conhecer um pouco mais sobre o campus de Sorocaba, www.sorocaba.unesp.br. Para você ver e rever os nossos programas, também está aí na sua tela, www.tv.unesp.br. Então, breve intervalo e voltamos na sequência. Está de volta o Ciência Sem Limites. E como vocês podem ver, o assunto do programa desta semana, estamos falando em nanotecnologias ambientais e agrícolas. Ao nosso lado está o professor e pesquisador Leonardo Franceto, do campus da Unesp de Sorocaba. Professor, falamos no bloco anterior de compostos sintetizados, pesticidas e na área natural, professor. O que vocês têm pesquisado? A gente tem atuado também com compostos que são presentes em óleos essenciais de plantas. Então, tem, por exemplo, compostos que estão presentes em óleo de citronela, óleo de cravo, óleo de nim.
entre outros, né? E a ideia é realmente fazer a encapsulação desses óleos ou desses ativos que fazem parte de óleos essenciais para que a gente possa ter uma alternativa para controle de pragas usando esses compostos de origem natural. Então, de novo, a ideia é encapsular em estruturas que são extremamente pequenas para que a gente possa direcionar da melhor maneira para atingir o alvo. Para quem está nos vendo, quando se fala em encapsulamento, é uma coisa bem pequenininha que vai ser depositada na natureza? Quando a gente fala de encapsulamento, a ideia é que eu tenho é como se fosse uma bola de isopor oca, que dentro eu vou colocar o que eu quero, ou o que é o ativo, ou o que é as substâncias de interesse para o controle de pragas, né? E essa parte que é essa cápsula, essa capa, pode ser um polímero, pode ser um lipídio, que a gente usa para estabilizar e produzir isso. E ele vai ser depositado na planta, na natureza, e vai liberar o que está inserido ali? A ideia é que a gente possa usar como tecnologias convencionais de pulverização, e essas tecnologias, você pulverizando isso, essas substâncias entram em contato com as pragas ou os alvos que a gente tem interesse de controle, e a ideia é que isso seja mais eficaz no controle dessas pragas. Por que o óleo de ninho? A gente o ninho é uma planta milenar e assim, ela é de origem ela é uma planta indiana, de origem da Índia, e ela tem sido utilizada já comercialmente. Existem produtos comerciais já à base de óleo de ninho para controle de pragas. Você mesmo pode comprar para usar na sua residência. Sem nenhum receituário agronômico, né? São compostos que são de origem natural, então dependendo de qual vai ser o seu uso, você vai comprar em casas especializadas, mas em casas agrícolas você pode comprar para utilização até na sua horta ou controle quintal e tudo mais, né? Então a ideia é que, como essa planta ela realmente tem uma atuação que potencial para controle de pragas, até para medicina tem sido utilizada, a gente optou por tentar associar essa planta, o óleo dessa planta, com nanotecnologia. Tem algum dado já preliminar, promissor? A gente tem alguns resultados, né? Tem uma doutoranda, que é a Mônica Pascoli, que está desenvolvendo o projeto dela nesse tema, e a gente tem resultados bastante promissores, em especial porque o sistema tem sido bastante eficaz para o controle de pragas, mas um aspecto muito importante é que a toxicidade tem sido bastante diminuída pela associação com a nanotecnologia. Então isso é uma coisa que deixa a gente bastante satisfeito. Com relação a controle biológico, nós estamos falando de coisas naturais, não pode desassociar do controle biológico. Claro. Por que é importante o controle biológico e o que é esse controle biológico para quem está nos vendo? A gente tem também no grupo, né? Então, na agricultura existem diferentes frentes para controle de pragas. Então, tem o controle convencional com agrotóxicos e também tem o controle biológico, que tem crescido muito ano a ano, principalmente no Brasil, né? E no mundo também, mas no Brasil isso tem tido um crescimento. Uma questão de consciência, você acredita? Eu acredito que sim, porque você usa um organismo para controlar uma determinada praga e às vezes com isso você consegue uma especificidade. Então, isso pode ser bom, em especial para você diminuir o uso de agentes que são agentes tóxicos, né? Então, nesse caso também, assim como qualquer tecnologia, ou sempre você tem vantagens e desvantagens. Então, no controle biológico, um dos problemas é você aumentar o tempo de vida desse organismo no ambiente, ou a biodisponibilidade, né, que as pessoas falam. Então, uma das formas que a gente tem tentado resolver isso no grupo é através do trabalho, por exemplo, da Cíntia, que é uma doutoranda do grupo, que ela está fazendo microencapsulação de fungos que são utilizados na agricultura. Podemos dizer que são fungos do bem? São fungos que existem na natureza e que são fungos que podem promover controle ambiental. Melhora no crescimento das plantas ou controle de pragas. Então, são fungos que já estão aí. Bom, vamos ver o que as duas, a Cíntia e a Mônica, têm a dizer sobre as pesquisas? Roda pra gente o VT das duas. Bom, meu trabalho aqui com o professor Leonardo é sobre o encapsulamento de fungos para controle biológico. O controle biológico seria o uso de inimigos naturais para o controle de pragas. E isso acaba minimizando o uso de agrotóxicos que acabam sendo prejudiciais ao meio ambiente e à saúde humana.
O encapsulamento ele é feito em matrizes poliméricas com polímeros naturais, e isso é uma vantagem porque esses polímeros naturais não causam toxicidade para o meio ambiente e para o ser humano. Além disso, o controle biológico ele tem algumas limitações, porque o fungo que age ele pode ter uma diminuição na eficácia dele de acordo com radiação ultravioleta, variações de pH e temperatura. Então, o encapsulamento desse fungo acaba ajudando nesses problemas. Então, os resultados que eu tive até hoje do meu trabalho foi que a encapsulação ela foi capaz de proteger o fungo contra a radiação ultravioleta. E isso acaba melhorando a eficácia do fungo para ele agir contra o fungo fitopatógeno, mais conhecido como mofo branco, que o nome científico dele é Sclerotinia sclerotiora. E o fungo que eu trabalho para combater esse outro fungo é o Trichoderma harziano. Meu projeto de doutorado, aqui com o professor Leonardo, é a produção de nanopartículas de zeína com óleo de nim. O óleo de nim ele é extraído de uma árvore que chama nim, né? Então é um composto ativo natural, e ele tem mais de 300 componentes ativos nesse óleo. E nós utilizamos a zeína, que também é um polímero natural, para fazer essas nanopartículas. E a gente visa isso na aplicação da agricultura orgânica para diminuir os possíveis impactos tóxicos do óleo de nim e aumentar também a efetividade desse componente, né, deste óleo comercial, para a gente diminuir a quantidade dele no ambiente, atingindo o mesmo objetivo. Nós já avaliamos esse novo sistema frente a diversos organismos. E nós vimos que esse sistema é capaz de diminuir ou cessar a toxicidade do óleo de nim em plantas, como feijão, na microbiota do solo, nas bactérias e também em nematóides. E nós vimos também em organismos alvos que esse novo sistema é capaz de aumentar a efetividade do óleo de nim em 200%. Então a gente consegue utilizar metade do que a gente precisaria do óleo de nim com esse novo sistema de óleo de nim encapsulado. E esse nosso trabalho, ele está tendo uma ótima aceitação, né, da Academia Mundial. Recentemente a gente teve num congresso na Europa, um congresso sobre proteções de cultura, e nós ganhamos como o melhor trabalho apresentado em pôster no assunto de novas tecnologias agrícolas. Parabéns pelo depoimento de ambas, hein, professor? Mas o nosso tempo é curto, chegamos ao final de mais um bloco. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Está de volta o Ciência Sem Limites. E como vocês puderam ver, o assunto do programa desta semana nós estamos falando sobre nanotecnologias ambientais e agrícolas. Sobre esse assunto, ao nosso lado está o professor e pesquisador Leonardo Frassetto, do campus da Unesp de Sorocaba. Professor, falamos de uma série de vertentes do seu grupo de pesquisa. Tem algum item ou alguma vertente relacionada à questão ambiental? Aliás, todas são, mas sim, especificamente fora da agrícola. A gente tem também, além dos projetos para a área agrícola, né, que como você disse, tem um impacto ambiental importante, né? A gente tem também um projeto que é financiado pelo CNPq, pela CAPES e pelo Ministério da Saúde, que é para desenvolvimento de repelentes de insetos ou repelentes de mosquitos, como a Aedes aegypti, de longa duração. Então, também nesses sistemas a gente está utilizando encapsulação de agentes de repelentes que sejam naturais e sintéticos, para justamente tentar fazer com que a gente possa usar menores concentrações de repelente e que eles possam funcionar por
tempos mais longos. Quando o senhor fala em longa duração, quantas horas aproximadamente? É muito comum você ir a uma farmácia, um supermercado, adquirir um repelente e você vê que Está escrito lá 8 horas. 8 horas. Então, a ideia é que você possa passar uma vez e aquilo possa te proteger por 8, 12, 13, 14, 15 horas. Mas a ideia é sempre você tentar diminuir a concentração do agente repelente. Do princípio ativo? Sim, porque o agente ele tem que repelir o inseto, mas também está em contato com a sua pele, principalmente. Não pode ser tóxico? Pode ser tóxico porque se isso é absorvido pela sua pele, isso vai trazer toxicidade. Então, a nossa ideia é tentar desenvolver repelentes que sejam de longa duração com concentrações de agentes repelentes bastante baixas. Qual o princípio ativo que vocês estão trabalhando nesse? Isso é uma questão que a gente até está sob proteção, porque de verdade sigilo, porque isso envolve questões tecnológicas, então a gente não tem... E no futuro podemos até patentear, né? Exato. Então a gente é algo que a gente tem Mas é natural? Tem mistura de natural e também alguns compostos de origem E que fase que está? Já fizeram alguns testes preliminares? A gente está na fase a gente desenvolveu diferentes tipos de sistemas, então sistemas que possam ser aplicados como spray. A gente tem uma outra vertente que também é aplicação como se fosse um gel. Então a gente tem toda a parte de preparo, caracterização, vamos dizer, físico-químico que a gente diz. A gente está iniciando testes de toxicidade, então tem isso em parceria com outros colegas da Universidade de Sorocaba, da Unicamp. Tem uma empresa que está envolvida também nesse projeto. E então a partir dos resultados de toxicidade e também alguns ensaios preliminares de eficácia, a gente tem visto que o sistema é bastante promissor. Para quem está nos vendo, não dá para prever uma data, daqui 5 anos nós teremos um resultado mais concreto. É muito difícil em termos de pesquisa isso. Isso depende muito porque às vezes a gente está desenvolvendo a pesquisa na bancada, mas para chegar até o mercado a gente tem que ter processos de escalonamento, tem processos regulatórios, então tem um longo caminho. Mas acho que pelo fato da gente estar trabalhando com uma equipe bastante multidisciplinar e a gente ter também um parceiro que já é um parceiro de uma empresa no desenvolvimento, isso já provavelmente está facilitando algumas etapas. Inclusive, o senhor tem uma orientada que atua nessa área especificamente? Sim, é uma doutoranda, Daniela Abrantes, que está dedicada principalmente a esse projeto. Vamos ver o que ela tem a nos dizer? Vamos lá. Roda o VT da Daniela. O meu projeto de doutorado com o professor Leonardo é o desenvolvimento de repelente de longa duração com a mistura de ativos sintéticos e naturais para o combate de doenças como a zika, febre amarela, dengue e outras, que são conhecidas como as arboviroses. Uma das características das nanopartículas é o sistema de liberação prolongado, que ela vai liberando esse ativo por um tempo maior. Então, no nosso projeto, o objetivo é reduzir a quantidade do ativo e aumentar essa eficiência, prolongar o tempo de repelência. Nós estamos no início das pesquisas e até o momento nós focamos em caracterização e análise da estabilidade dessas formulações. As próximas etapas consistem em análise de quanto essa formulação vai penetrar na pele, né, da toxicidade dela para os seres humanos e a eficiência da repelência. Com esse sistema, o nosso objetivo é diminuir a concentração do repelente utilizado e aumentar a eficácia. Parabéns pelo depoimento da Daniela. Professor, infelizmente o nosso tempo é curto, estamos chegando ao final. Primeiro, onde é que é esse ambiente que nós estamos, que eu não falei nem no início, mas vamos destacar, é o seu ambiente de trabalho, do seu grupo, e o que eu não perguntei que o senhor gostaria de destacar nesse nosso bate-papo? Bom, a gente está então no campus de Sorocaba, né, no Instituto de Ciência e Tecnologia de Sorocaba. Aqui é o Laboratório de Nanotecnologia Ambiental, no qual eu estou atualmente como coordenador. E acho que uma coisa que é importante dizer é que tudo que a gente está fazendo aqui, em sua maioria tem recursos, ou a fonte de fomento ela é pública. A gente tem algumas parcerias com empresas, mas realmente destacar que a importância do fomento público para o desenvolvimento de ciência e tecnologia no nosso país, né? Então,
tudo isso que vocês viram aqui, ou essa estrutura que está aqui, ela foi conseguida com fontes de recurso público. Perfeito. Professor, antes da gente encerrar, para quem está nos vendo, o senhor foi alvo em nível nacional da revista Exame. Qual foi o foco? O foco foi realmente no desenvolvimento de novas tecnologias para redução de quantidade de ativos e minimização. Essa é a imagem da revista que nós estamos vendo agora, né? Exato. Resumindo, o seu trabalho, o trabalho do seu grupo visa o bem-estar da coletividade, seja no futuro próximo ou no futuro distante. Claro, eu destaco muito que o papel dos colaboradores que a gente tem, então a gente trabalha com inúmeros colaboradores no âmbito nacional e internacional, os estudantes, então sem eles isso não seria possível de ser realizado. Parabéns pelo seu trabalho. Eu agradeço a oportunidade. Para você contactar o pesquisador, o e-mail dele está aparecendo aí na sua tela, leonardo.fraceto@unesp.br. Para conhecer mais sobre o campus de Sorocaba, www.sorocaba.unesp.br. Para ver e rever os nossos programas, também está aí na sua tela, www.tv.unesp.br. Ponto final em mais um Ciência Sem Limites. Na próxima semana, um novo assunto, um novo pesquisador. Eu espero por você.